Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Almoçando com Mário Casale, o prefeito que vai transformar São Carlos na capital do clima. Na capital da tecnologia para as pessoas que vivem aqui. São Carlos também é a capital do clima e, aliás, tem políticas públicas no nosso plano de governo voltadas também para a questão da sustentabilidade. Exatamente. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estou aqui ao lado do Mário. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Prazer estar com vocês novamente. E o tema da nossa live hoje, da nossa transmissão é: o Novo é um partido de direita? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero convidar você a compartilhar a nossa transmissão com seus amigos, divulgar agora o link para todos os seus contatos aí nas redes sociais, para que todo mundo esteja sintonizado com a gente, acompanhando as ideias que nós iremos tratar aqui com vocês sobre a transformação de São Carlos por meio do Partido Novo, por meio da candidatura de Mário Casale prefeito, dia 6 de outubro, 30 nas urnas, para mudar a nossa cidade. E é bom sempre lembrar a você que você pode fazer também as suas perguntas aí nos comentários, porque nós estaremos atentos aos comentários de cada um de vocês, a cada uma das suas perguntas, a cada uma das suas, inclusive, sugestões de temas que você quer que nós tratamos nos próximos programas, porque, evidentemente, é essa relação que a gente quer ter com você, que você esteja presente sempre, muito ligado e também por dentro das nossas ideias, das nossas propostas e de tudo aquilo que nós estamos preparando para a transformação e renovação de São Carlos. E é bom sempre lembrar, Mário, que nós não estamos no horário eleitoral, não é? Exatamente, pessoal. A gente está fazendo essas lives diariamente, todo dia útil, exatamente porque, infelizmente, na nossa visão, o sistema atual não é justo. Eles não querem que as pessoas novas tenham oportunidade de aparecer. Então, a gente nem querendo consegue estar na TV, nem se a gente quisesse pagar com dinheiro nosso ou dinheiro de doadores, a gente conseguiria estar na TV ou no rádio. Vejam que absurdo. Então, a gente precisa realmente se desdobrar, achar formas diferentes de estar se comunicando com você, e por isso que a gente sempre pede a sua ajuda. Para a gente, de fato, quebrar o sistema aqui em São Carlos, nós precisamos da união das pessoas de bem da nossa cidade. Então nos ajude, porque é assim que nós vamos chegar lá, no dia 6 de outubro, fazer o M, digitar 30 nas urnas, nós vamos fazer uma virada sensacional na nossa cidade, em que o pessoal vai entender como que se faz política nova de verdade. E olha, por falar nisso, nós estávamos agora nós duas ali na região central, mais precisamente no comércio da Rua Carlos Botelho, ali na região da Praça 15, toda aquela região, nós estávamos visitando, e a nossa recepção, mais uma vez, sempre muito calorosa, muito boa por parte dos eleitores, pessoas inclusive fazendo fotos com a gente. Fazendo já o M, chegando em vários lugares, não precisa nem conversar nada, já vou votar em você, nem perde tempo aqui, vai para o próximo, conquistar o próximo voto. Declarando o voto, declarando o apoio, dizendo que no dia 6 de outubro vai digitar o 30 nas urnas, porque o nosso plano de governo, como eu tenho desafiado as pessoas, compare e comprove, o nosso plano de governo é o melhor plano para mudar a realidade da nossa cidade. Mas como nós estávamos dizendo, e já havia sido divulgado anteriormente, para você que segue o Mário, que me segue nas redes sociais, que segue o Partido Novo, que está ligado em cada publicação, a nossa live de hoje começou um pouquinho mais tarde, aliás, em função disso, nós estávamos nas ruas trabalhando. Já tive uma reunião marcada com o Padre Fernando, aproveito para mandar um abraço para ele lá na São Sebastião, e que era às 11 horas, então eu deixei o Sidney continuando a caminhada lá para ir conversar com o Padre Fernando lá na São Sebastião, e depois viemos para cá. Então hoje o horário não deu para fazer meio-dia. A gente vai tentar sempre que possível manter a meio-dia, né, para você que está ligado aí saber que você vai sintonizar, a gente vai estar lá, mas de vez em quando a agenda não vai permitir, então nós vamos ter que ir se adequando, né? Mas fica ligado nas redes que a gente vai estar sempre avisando para sempre ter a sua companhia, para você também poder nos ajudar a divulgar, a chegar a mais pessoas. Combinado? Nós estamos aguardando as suas perguntas aí durante a programação de hoje, essa meia hora que a gente passa juntos. Já a gente vai estar lendo e respondendo a essas perguntas. Mas, Mário, o tema da nossa live hoje é: o Novo é de direita? E as pessoas, aliás, nos perguntaram: por que vocês estão com a bandeira do Brasil? É por causa da semana do 7 de setembro, né? Sábado já é 7 de setembro. Sim, tem a ver com isso também. Afinal de contas, nós somos um partido formado de pessoas que são patriotas, que respeitam o país. Mas então, Mário, o Novo é um partido de direita? Vamos responder isso mais pro final para deixar o pessoal ansioso? Muito bem. Bom, a brincadeira nem precisa, não tem suspense, né, gente? Todo mundo sabe que o Novo é um partido de direita, né? Isso, o Novo se declara de direita, a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto aqui ao longo da live.
Mas tem pessoas que não conhecem o Novo, que entendem, realmente é uma novidade para elas, que as pessoas estão conhecendo agora esse partido que está presente aqui na nossa cidade, porque a gente nunca teve candidatura em São Carlos, é a primeira vez. Então é importante, a gente decidiu hoje falar não só dessa questão de ser de direita, mas falar mais sobre o partido, para que todos possam entender quem é o Partido Novo, qual é esse partido que mais cresce no país, tanto em número absoluto quanto em relativo em relação à quantidade de filiados. A gente está crescendo muito, um trabalho incrível que o Eduardo Ribeiro está fazendo, nosso presidente nacional do partido, que esteve aqui com a gente no dia 24, meu aniversário, no dia que a gente fez o lançamento oficial da nossa candidatura. Então, é um trabalho sensacional que vai transformar o Brasil. A gente pensa no longo prazo, a gente sabe que tudo tem um primeiro passo. Nós estamos dando esse primeiro passo aqui em São Carlos. Nós vamos estar na prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2025 para começar uma transformação enorme, radical aqui na nossa cidade. A transformação que o Mário falou que o Novo está propondo, ela já começou por meio da candidatura em centenas de cidades por todo o Brasil, aqui em São Carlos, assim como também em muitas outras cidades, aliás, na maioria delas, onde nós temos as candidaturas, a candidatura está acontecendo pela primeira vez. E nós entendemos que é muito importante trabalharmos em prol, evidentemente, da construção e da apresentação das propostas que têm relação com os problemas reais da nossa cidade. Mas nós entendemos que essa transformação, Mário, que começa na cidade, ela não é apenas para a cidade. E por isso também nós temos a bandeira do Brasil aqui sendo colocada aqui na nossa bancada. Nós entendemos que quando se elege um partido, um governo a nível municipal, esse partido também tem condições de influenciar as decisões e até mesmo as próximas eleições no que diz respeito às eleições estaduais e às eleições federais, não é isso, Mário? Exatamente, pessoal. Nós somos patriotas, nós somos brasileiros com orgulho. A nossa bandeira, essa aqui, ó, que a gente ama muito, azul, amarela, verde e branca. Isso aqui pra gente, pessoal, é a nossa base, que a gente tem que entender que nós todos fazemos parte da mesma pátria, do mesmo país, e que nós temos que lutar por esse país, nós temos que trabalhar para que cada brasileiro tenha, sim, uma vida melhor. E quando a gente fala que aqui em São Carlos a eleição municipal tem influência no que acontece em Brasília, é importante que você entenda isso. É importante que você entenda o seu papel numa eleição municipal da transformação do nosso país. Porque o país, ele é uma plataforma que, se o país não vai bem, a cidade não tem como ir bem. Entenda o seguinte, o que está acontecendo na Venezuela? As pessoas vivem nas cidades. Na Venezuela, elas estão indo embora da cidade. 1 em cada 4 pessoas já foi embora da Venezuela, fugindo do governo Maduro, apoiado pelo PT, apoiado pelo Newton Lima, né, aqui de São Carlos, que faz parte desse grupo do PT. Então, essas pessoas estão indo embora lá da Venezuela. Por quê? Fugindo de um sistema ditatorial, fugindo do que eles estão fazendo com aquele país, que eles estão acabando com o país, né? Esse comunismo, essas ideias de esquerda que estão acabando lá com a Venezuela, e isso faz com que as pessoas que vivem na cidade tenham que ir embora. Então, pessoal, nós temos que ter um pensamento muito importante, que é, uma vez que você tem um prefeito aqui que seja do PT, o que ele vai fazer? Ele vai estimular, ele vai buscar que as lideranças do PT sejam eleitas para ir para Brasília, sejam eleitas para ir para São Paulo, na Assembleia Estadual. Então, pessoal, o prefeito, ele tem em cada uma das cidades um poder muito grande de influência de votos. Então, a gente precisa de um partido que vai combater o sistema lá em Brasília. Isso é muito importante. Imagine o seguinte, vamos falar do partido agora do Neto Donato, que é o PP. O PP, ele é um partido progressista, que ele é um partido de centro, um partido do centrão, o famoso centrão, assim como o MDB e muitos outros partidos. O que é esse partido? É o que está mais dentro do sistema, né? Tanto que o vice do Neto, que é o Roselei, um cara que foi sempre de esquerda, né? Ele foi vereador pelo PT, depois pelo Rede, que é outro partido de esquerda, e depois foi para o MDB. Foi indo para o centro por, provavelmente, pragmatismo político, né? Então, o que acontece? Na verdade, eles são
sangue vermelho mesmo, comunista, né? Assim como o Neto, que trabalhou muitos anos com o Newton, trabalhou muitos anos com o Barba, né? Nasceu politicamente no governo do PT. Exatamente, ambos são farinha do mesmo saco, assim como o PT, tudo farinha do mesmo saco, né? Esses caras tudo do lado dos comunistas mesmo, do lado da esquerda, né? Então, assim, pessoal, se você votar num cara desse, os valores que eles vão depois querer imputar lá em Brasília, através da indicação do voto para as pessoas, influenciando o voto das pessoas, para colocar um deputado lá em Brasília, vai fazer toda a diferença no nosso país. Os senadores que a gente coloca lá, os senadores que agora precisam trabalhar pelo impeachment do Alexandre de Moraes, quantos que têm coragem de fazer isso, como o nosso senador, o Eduardo Girão, do Partido Novo, que puxou essa frente pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, pelos atos inconstitucionais, inclusive, que ele tem feito lá no STF, na nossa opinião. Então, pessoal, a gente precisa de gente que vai trabalhar contra o sistema para fazer a mudança, certo? O próprio Bolsonaro tentou fazer isso, ele tentou criar o partido dele, inclusive, para ele trabalhar contra o sistema e não conseguiu. Ele teve que entrar no PL do Valdemar da Costa Neto, aceitar o que o Valdemar colocou para ele, então no fim ele ficou num partido de dentro do sistema também. Então o Novo é o único partido de direita que é contra o sistema. Isso que é importante entender. Muito bem. Você estava falando sobre valores. E valores dos partidos políticos no Brasil sempre foi algo muito escasso. Se eu perguntasse para você quais são os valores do partido do Neto Donato, bem provável que você não saberia responder. Acho que nem ele, não são claros. Acho que nem ele sabe. Nem mesmo ele. Ou o propósito do partido. Se você perguntar quais são os princípios e valores do PL, provavelmente também eles nem sequer existem, né, na cabeça das pessoas que lá estão filiadas ou trabalhando por esse partido. O Partido Novo tem os seus princípios e os seus valores muito bem estabelecidos, Mário. Sem e dúvida. É sobre esses valores que a gente gostaria de falar agora. Perfeito. Pessoal, a gente inclusive colocou no nosso plano de governo esses valores. A gente tem os valores do partido, que nós fazemos parte, e os valores do nosso projeto aqui para São Carlos, do nosso próprio plano de governo. Hoje nós vamos focar nos valores do partido, tá? Então aqui, se vocês pegarem o nosso plano de governo, vocês podem receber ele através do nosso site. Peça para a gente mandar para vocês também, se quiserem, manda no WhatsApp, a gente manda ele em PDF, tá? Então aqui nós vamos falar agora de cada um dos valores do Partido Novo, brevemente, é claro, para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, Sidney, vamos falar de cada um deles aqui. Muito Eu bem. peço que você vá puxando, então, cada um deles e aí a gente vai comentando. Vamos lá. Bom, o primeiro e grande princípio do Partido Novo é a liberdade individual e respeito ao próximo. Perfeito. Então, pessoal, liberdade. Liberdade sempre respeitando o próximo. A liberdade é um valor essencial da direita, certo? Tanto a liberdade de expressão, liberdade religiosa, todas as liberdades, liberdade da pessoa escolher o sexo, o gênero dela, enfim. Nós temos que entender que as pessoas precisam ser livres, até o limite do respeito ao próximo, com responsabilidade, tá? Então isso é muito importante. Hoje, um problema muito sério que a gente vive no país é que a esquerda quer nos calar. A esquerda quer tolher a nossa liberdade de expressão, assim como está acontecendo lá, o Alexandre de Moraes bloqueou o X, e o que ele fez? Ele está tirando a nossa liberdade de expressão através de uma plataforma que muita gente usava, eu não tenho muito costume de usar, mas muita gente usava, e de repente não podia mais usar essa plataforma, na nossa visão, através de uma ação que não está constitucional. Então, pessoal, a gente precisa lutar para que a gente tenha liberdade no nosso país. Eles tentam o tempo todo estabelecer regras em relação à mídia, em relação às redes sociais. Já tentaram diversas vezes, o PT tenta fazer isso direto. Eles chegam lá e eles falam, olha, vamos regular a mídia, porque é importante, porque tem que regular fake news, etc. Tá, quem que vai definir o que é fake news? Quem que vai definir? Ah, vai ter uma comissão. Ah, uma comissão. Quem que vai estar nessa comissão? Então, quer dizer, a gente vê direto notícias do próprio governo, que a gente vê que, na nossa visão, é fake news. Eles colocam fake news e aí eles mesmos vão formar uma comissão para falar o que é fake news. Então, gente, não se engane. Regulamentação da mídia significa, basicamente, retirar a liberdade de expressão das pessoas. Significa censura. E censura, vocês sabem onde que leva. Leva para a ditadura.
Acho que eu me alonguei um pouquinho. Vamos tentar ser mais rápido nos próximos. Livre mercado e direito à propriedade. Bom, pessoal, vocês sabem que direito à propriedade não é uma coisa que a esquerda gosta muito, né? Nós temos lá em São Paulo um invasor de propriedades, né? Que é candidato a prefeito, o Boulos, ou Boules, né? Depois que cantou o hino nacional em linguagem neutra, que absurdo isso, né, pessoal? Isso é um desrespeito à nossa pátria, é um desrespeito incrível desse pessoal. Mas, enfim, eles não têm o compromisso com a propriedade. A propriedade, pessoal, ela é essencial para o progresso, para a prosperidade. Se eu não posso ter tranquilidade de que eu tenho propriedade, por exemplo, do meu celular, de que alguém não pode vir e tirar ele, como que eu vou fazer minhas coisas? Como é que eu vou levar minha vida? Então, a esquerda apoia MST, invasão de terra, apoia a invasão de casas, de prédios, e isso nós não podemos admitir. A prosperidade, ela vem através, sim, do capitalismo, dos empresários, vai vir através de geração de novas rendas, é a única forma da gente progredir. O único gerador de riqueza é o indivíduo. O Estado, o governo, ele só gasta o que ele arrecada, certo? Então isso é muito importante entender, por isso que é tão importante esse item. E a questão do livre mercado, pessoal, é a questão da liberdade de você poder trabalhar aonde você quiser, certo? Então, quanto mais barreiras existam, quanto mais o governo vai te tolhendo liberdade, então nós precisamos colocar, por exemplo, aqui em São Carlos, para resolver, para vigorar, a lei de liberdade econômica, que não está estabelecida aqui em São Carlos. A gente pode facilitar muito a vida dos empreendedores para facilitar a abertura de novas empresas. Muitas coisas que hoje a vigilância tem que ir lá e aprovar, pode ser autodeclaratório. Já existe lei nacional para isso que tem que ser resolvida aqui em São Carlos. Infelizmente esse governo não fez, mas nós vamos fazer. Contem com a gente. Combate à corrupção e aos privilégios. Eu gostaria de iniciar essa dizendo o seguinte: os partidos políticos no Brasil, e isso desde a Constituição e até mesmo antes, né, sempre foram muito gananciosos no sentido de trazer para si uma série de privilégios, evidentemente, pagas com o dinheiro do pagador de impostos, com o dinheiro do contribuinte. E o Partido Novo se distancia desses partidos por ser desde o princípio, aliás, desde a sua formação, aliás, até a motivação que levou à fundação do Partido Novo, foi o combate aos privilégios, né? Hoje, por exemplo, a nível federal, os deputados estaduais, deputados federais e também senadores da República, eles têm uma série de privilégios que lhes é concedido pelo meio do pagamento dos impostos de cada um de nós que estamos aqui contribuindo com os nossos impostos municipais, estaduais e federais. Por exemplo, o Partido Novo é o único partido que exige, não é que faça se quiser, não, exige dos seus mandatários que eles abram mão de uma série de privilégios que são comuns, por exemplo, na Câmara Federal. A gente é obrigado, inclusive, a assinar um termo dizendo que a gente vai abrir mão, tá? Entre esses privilégios estão carro oficial, e são vários carros, não é apenas um, né? Motoristas, né, para dirigir esses carros, e evidentemente não é apenas um motorista, são vários. Auxílio moradia para cada deputado, né? Existe esse privilégio dentro da Câmara Federal, o Novo abriu mão. Também há uma série de privilégios ligados ao número, por exemplo, de assessores. Todos os mandatários do Partido Novo, eles utilizam menos da metade da quantidade de assessores que lhes são permitidos em seus gabinetes dentro da Câmara Municipal. E não apenas os deputados federais, mas também os estaduais, né, nas prefeituras também e nas câmaras de vereadores quando é possível ali, devido ao número grande de assessores. Não é o caso de São Carlos, mas na Câmara Municipal, mas nas cidades aí em que o vereador tem 10 assessores, 15 assessores. É o caso de São Paulo, por exemplo. A Prefeitura de São Paulo, os vereadores contam com muitos assessores lá. Mas os vereadores do Partido Novo reduziram para menos da metade esses privilégios em seus gabinetes em termos de número de assessores. Perfeito. E detalhe, pessoal, produzindo muito mais que os outros, nem se compara. Você pega, por exemplo, a Adriana Ventura, que eu sou grande fã dela. Ela tem o número 1, ela ficou em número 1, não sei como é que está hoje, mas ficou muito tempo em número 1 no ranking dos políticos. Se não está em número 1, está nos top 3 lá hoje, entendeu? Sim. É um ranking que avalia a qualidade do trabalho dos políticos lá em Brasília,
Pesquisem para vocês verem. Então, trabalho incrível que o pessoal faz, o Vinícius Poit lá atrás, com o marco legal das startups. Olha, é um trabalho incrível que os nossos deputados fazem lá em Brasília e com pouca gente boa trabalhando junto, que é o que a gente vai fazer aqui em São Carlos também. E o combate à corrupção, que é a principal bandeira, né, nessa questão. O Partido Novo tem se manifestado de maneira muito forte, muito contundente no Congresso Nacional, nos governos estaduais, como também nas prefeituras, onde já temos prefeitos eleitos, como também os nossos vereadores nas câmaras de vereadores do Legislativo de cada município. Eu gostaria de citar rapidamente o caso do nosso vereador lá em Campinas, o nosso vereador, o Paulo Gaspar. Dos 23 vereadores da cidade, ele foi o único vereador a não ser indiciado num grande processo de corrupção, que inclusive está ameaçando a candidatura de muitos desses vereadores que foram indiciados. Muitos deles correm o risco até de serem reeleitos agora, mas de não assumirem, devido a esse processo muito bem fundamentado que está acontecendo em Campinas. Apenas o vereador do Partido Novo sequer foi indiciado nesse processo, sequer foi citado nesse processo. Todos os outros estão gravemente comprometidos com um grande esquema de corrupção e o Partido Novo está fora, como está fora desses grandes esquemas em qualquer lugar onde nós temos os nossos mandatários. É isso aí, pessoal. O Novo, ele tem essa pauta muito forte simplesmente porque é o correto, é ético, né? A gente não pode tolerar a corrupção. Enquanto você tem gente ganhando dinheiro, roubando merenda, enquanto tem gente roubando, por exemplo, um transporte público, roubando de lixo, contratos de transporte público, contrato de lixo, contratos diversos, tem gente esperando para fazer exame e morrendo por falta de exame. Tem gente sofrendo com fome, não tem comida em casa. Tem problemas enormes que o Estado está lá para dar o suporte, mas tem gente pensando em si, roubando efetivamente, e a gente não pode tolerar isso. Eu honestamente, Sidney, eu sempre me pergunto como que essas pessoas conseguem dormir à noite. Como que ela consegue colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que ela está roubando e está prejudicando a vida de tanta gente, está matando pessoas, porque é muito simples de entender. Falta muito dinheiro para a saúde, todo mundo sabe disso. Então, se tem dinheiro sendo roubado, vamos só pensar na saúde, que é mais fácil de entender. Se tem dinheiro sendo roubado, tem gente sendo morta por falta do dinheiro na saúde, tá? Então, isso significa que todo cara que rouba tá matando gente. Então eu não entendo, sinceramente, como é que o cara consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Que historinha que ele inventa na cabeça dele para se justificar, sabe? Eu fico imaginando o cara falar assim, eu acho que de repente eu tô fazendo a minha parte, mas eu não sou tão bem valorizado pela sociedade, eu preciso ser mais bem remunerado. Eu fico imaginando que o cara inventa esse tipo de história, porque eu não consigo conceber como é que ele vive consigo mesmo, honestamente. Muito bem. Para finalizar essa questão da corrupção, eu gostaria apenas de lembrar de um fato muito recente. Nós tivemos aquela situação da tragédia no Rio Grande do Sul e aquilo afetou muitos produtores de arroz, né? E ali o governo federal resolveu, de uma hora para outra, começar a comprar arroz fora do país, em um grande esquema eivado de indícios de corrupção, e só foi revertido graças à atuação do nosso deputado Marcel Van Hatten, que é do Rio Grande do Sul, que está cobrando muito o governo devido às promessas que foram feitas para resolver os problemas lá, que a tragédia causou para os empresários, para as pessoas, para tudo que as pessoas perderam. E ainda assim, em cima da tragédia, o governo federal do presidente Lula queria capitalizar de uma forma completamente equivocada, comprando arroz de fora do país, né? Que estava demonstrado que não precisava fazer Exatamente. isso. Além de estar completamente eivado, cheio de indícios de corrupção. Graças ao Marcel Van Hatten, o processo foi descartado. A justiça foi chamada a se posicionar, evidentemente, graças à atuação do nosso deputado federal Marcel Van Hatten na Câmara Federal, não apenas dele, dos demais deputados do Novo também, mas ele puxou essa pauta com muita força e conseguiu resultado forte no combate a uma corrupção que estava em andamento. Exatamente. Muito bem. O próximo, para a gente não avançar, Estado enxuto, eficiente e a serviço das pessoas. Bom, isso é o que a gente sempre fala, né, Sidney? A gente tem que ter no Estado as pessoas que precisam estar lá. Esse negócio de um grupo político ter um monte de gente que pede voto junto e fala, se a gente ganhar, todo mundo tem emprego na prefeitura.
Pago por quem? Pago por nós. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que o Neto faz, isso é uma coisa que o Newton faz. Nós não vamos tolerar. Nós não vamos fazer isso. A gente entende que nós temos que ter na prefeitura as pessoas apenas as necessárias, as que vão trabalhar em cada lugar que precisa ter uma pessoa, e não esse monte de aspone que tem por aí, esse assessor de porcaria nenhuma que o Neto encheu a cidade de aspone, tudo quanto é secretaria. E nós não vamos tolerar isso, nós vamos acabar com isso, nós vamos reduzir muito, vai tirar esse negócio, por exemplo, do secretário adjunto. Isso é um absurdo, cada secretário tem um secretário adjunto, duplicou o custo na secretaria. E por isso que tanto cargo que eles criaram que aumentou 16 milhões de reais os gastos públicos por ano, só em cargos novos que criaram. Então isso é totalmente contra, inclusive, a direita. Nós entendemos que uma pessoa que é de direita, ela tem que fazer um Estado eficiente, porque Estado inchado é coisa de esquerdista. Muito bem. Oportunidade ao alcance de todos. E aqui eu gostaria que você repetisse algo que você tem dito em seus discursos, que é a missão que você entendeu, para o qual você foi chamado, para diminuir a distância entre aqueles que nascem em uma situação privilegiada com aqueles em uma situação menos privilegiada. Pessoal, eu sempre refleti muito sobre isso. Desde muito jovem, desde pequeno, eu refleti sobre por que a gente está aqui nesse mundo, o que a gente está fazendo aqui, né? E por que a gente nasce onde a gente nasce? Porque eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, eu nasci numa família extremamente estruturada, os meus pais me deram uma educação incrível, eu sou muito grato a eles, eu estudei nas melhores escolas, tive a oportunidade depois de entrar na USP, estudei engenharia de produção mecânica na USP, então assim, eu sei que eu sou um cara que nasci num lugar muito bom. Se eu tivesse nascido em outro lugar, talvez o destino seria diferente. Então, acontece o seguinte, é estatístico. Dependendo de onde você nasce, a família que você nasce, o lugar que você nasce, as pessoas que você convive, você tem mais chance ou menos chance de ter uma vida mais digna aqui. Então, pessoal, a gente entende que o Estado tem um papel de diminuir essa distância. Ele tem um papel de ajudar para que a pessoa que nasceu numa situação de vulnerabilidade, a pessoa que nasceu numa situação menos privilegiada, ele possa ter oportunidade de alcançar isso. E isso está aqui nos valores do Novo, oportunidade ao alcance de todos. Então tem gente que fala assim, mas o Partido Novo é só coisa de empresário, porque eles só querem beneficiar os empresários. Desde o início aqui nós falamos apenas uma vez nós falamos de ajudar o empresário, que é inclusive porque vai dar mais emprego, vai gerar riqueza para todos nós. Então, nós queremos dar mais oportunidade para as pessoas, porque com a gente dando um bom estudo, por exemplo, a gente já fez uma live falando sobre o nosso projeto Rota do Futuro, nós estaremos dando sim mais oportunidade para as pessoas, porque a educação é a base de tudo. Com uma boa educação, as pessoas vão conseguir sair da miséria, ter uma cabeça de prosperidade. Então isso para mim é essencial e isso é o que está fazendo eu ter a motivação de trabalhar todos os dias, incansavelmente, para a gente vencer essas eleições dia 6 de outubro, porque é isso que vai garantir que a nossa prefeitura aqui seja eficiente e dê mais oportunidade para as pessoas. E para finalizar, os princípios e valores, império da lei e da democracia. Quer comentar esse? Império da lei e da democracia é o que rege as ações do Partido Novo. O Partido Novo tem trabalhado para que a lei, de fato, ela seja cumprida, ela seja executada, e que aquelas leis que são consideradas injustas ou que estão causando prejuízos para a vida das pessoas, elas sejam, de fato, retiradas. Porque mais importante até do que apresentarmos novas leis que venham ao encontro da melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja por meio de um projeto de lei ou por meio do fortalecimento, inclusive, por exemplo, do combate ao crime, né? Existem leis que são injustas e que precisam ser revisadas, que precisam ser retomadas. E a democracia, né? O Partido Novo é um partido democrático na sua essência. Ele tanto trabalha pela democracia a nível nacional, no sentido de promover cada vez mais menos autoritarismo, e mais democracia para a nossa população, quanto internamente dentro do Partido Novo, as pessoas que fazem parte do Partido Novo, as pessoas que se colocam à disposição para serem mandatários pelo Partido Novo, são pessoas que entendem todo o processo democrático para o qual o Partido Novo os prepara por meio de todas as plataformas que ele nos oferece. Então, tudo aquilo que nós estamos trabalhando, tanto em termos de apresentar o que o Novo tem feito a nível nacional, quanto o nosso plano de governo que nós estamos apresentando nessas eleições para São Carlos, em essência, é um projeto de democracia para a nossa cidade.
Perfeito, excelente. E Sidney, uma coisa que eu fico pensando muito, a gente já discutiu muito sobre, é que eu não considero democrático a gente não ter nada de tempo de TV. Sim. Eu entendo, por exemplo, que a gente ter menos tempo, porque nosso partido é menor, beleza, faz sentido, você tem que ter algum critério, tudo bem, a gente entende isso. Agora, a gente não ter tempo nenhum, você ter candidatos a vereadores que tem tempo para ir lá, colocar a cara dele na TV, para falar, para pedir voto, e eu como candidato a prefeito, você como vice, não tem tempo nenhum para estar lá. Então eu queria até fazer um pedido aqui em público para o Newton Lima, ele que é da Frente Democrática, né, já que ele se auto-intitula Frente Democrática. Ô Newton, dá um tempinho para a gente falar lá, para que a gente tenha democracia de verdade. Dá um tempinho do seu horário político para a gente, o que você acha? Para você de fato ser uma frente democrática, para a gente ter democracia de fato aqui em São Carlos. Não que ele não esteja cumprindo a lei está sendo seguida, a gente não está questionando, exatamente. A lei está sendo seguida. Essa é a lei que está aí. A lei que está aí, beleza, mas nós não consideramos essa lei democrática. Então, já que você, Newton, é da Frente Democrática, o que você acha de dar um tempinho para a gente aí? Muito bem. Isso vale para os outros também, para o Neto Donato também. O Neto também, se é que ele não se auto-intitula Frente Democrática, mas se ele se considerar um democrata... o horário dele é maior que o do Newton. Sim, né? Se ele se considerar um democrata, Neto, também te peço aí, dá um tempinho para a gente se apresentar para a população, para a gente ter pelo menos um pouquinho, para a gente ter uma democracia melhor aqui em São Carlos. Muito bem. Mário, o Partido Novo tem se destacado não apenas por todas essas ações que nós já falamos, mas também por uma série de projetos de lei, de iniciativas dentro do Congresso Nacional, e não só no Congresso Nacional, mas principalmente as prefeituras, né? Adriano Silva é um grande exemplo. Eu gostaria que você falasse sobre essa atuação do Partido Novo. Legal, perfeito. E depois eu quero falar sobre o que eu considero que é direita, para as pessoas entenderem, antes da gente encerrar, que a gente até passou um pouquinho do horário, mas a gente vai avançar um pouquinho hoje. Pode mandar as perguntas, que ainda a gente vai ler as perguntas. Vamos lá, gente. É o seguinte, o Adriano Silva é o prefeito de Joinville, é a cidade maior que existe em Santa Catarina, tá? Maior, inclusive, que Florianópolis, que é a capital. E o Adriano, ele provou, assim como o Falcão provou em Paços de Minas e outros prefeitos nossos, que é sim possível fazer política diferente. Você estava me contando, né, que você estava numa loja hoje de manhã e a pessoa estava falando, não, mas depois que vocês entrarem, vocês vão fazer a mesma coisa, não adianta, nunca vai mudar, tal. E aí o que ele falou? Olha, não é isso. Lá em Joinville, a gente mostrou que dá para fazer diferente, assim como a gente mostrou em Minas Gerais, com o governador Zema, foi reeleito em primeiro turno. Muito provavelmente o Adriano Silva vai ser reeleito em primeiro turno também. O cara tem 93% de aprovação na cidade. Então, pessoal, é o seguinte, dá para fazer diferente. A gente vai mostrar para vocês como que dá para fazer. Dê a confiança na gente, no nosso projeto. Nos dê uma oportunidade. Já está muito claro para a gente que a população quer mudança. Isso é fato. Então, na nossa visão, o Neto não tem nenhuma chance de ganhar essa eleição. Porque a população está super insatisfeita com a situação atual da cidade, o governo atual. A população quer mudança, isso é fato. Então, se a população quer mudança, ela quer ou o Newton Lima ou o Mário Casale. E o Newton Lima já teve a oportunidade dele, já fez lá no passado, já formou um sucessor que foi um desastre. Beleza, deixa isso para lá, deixa esses caras para o passado. Vamos pensar para frente, vamos pensar agora de fazer o M e colocar 30 nas urnas, porque é isso que vai garantir um futuro melhor para todos nós. Nós vamos quebrar o sistema aqui em São Carlos e vamos mudar a sua vida. Muito bem. Então agora, para finalizar, Mário, eu gostaria que você falasse o que é direita para você, como você define a direita, com base em tudo isso que nós transmitimos aos nossos internautas na tarde de hoje. Você sabe que eu sempre discuti entre nós que eu não gosto dessa definição de direita e esquerda, sendo muito sincero. Por quê? Porque para mim é você querer colocar muitas coisas dentro da mesma caixinha, tá? Então é muito complexo, tem muitos posicionamentos, opiniões diferentes que você pode ter e que não dá para você falar assim, é de um lado ou é de um outro lado. Então, pessoal, para mim, eu quero explicar para vocês o que é ser de direita. Eu sou um cara de direita dentro dessa definição. Para mim, direita é querer um Estado enxuto, um Estado com uma boa gestão, um Estado que vai garantir o direito da propriedade das pessoas, é um Estado que vai melhorar a vida das pessoas porque ele está colocando o cidadão no centro das suas ações e não a si próprio como faz a esquerda, tá? Então, para mim é isso, e os valores das nossas famílias,
que isso é importantíssimo. Nós não podemos aceitar que nossas crianças sejam doutrinadas dentro de sala de aula. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa que a esquerda está fazendo, querendo colocar na cabeça das nossas crianças coisas que não deveriam estar sendo ensinadas dentro de sala de aula para pessoas, para crianças que não têm a noção de compreender. Querer colocar ideologia de gênero, querer colocar banheiro no sexy. Gente, vamos lá, nós temos que manter os valores da família, isso é essencial, nós não podemos aceitar o que a esquerda faz no nosso país e nós temos que sim, nos envolver com política, as pessoas de bem têm que se envolver com política, senão aonde que nós vamos parar? Muito bem. Bom, nós estamos chegando aos instantes finais da nossa transmissão hoje, nós extrapolamos bastante o tempo aí. Quero agradecer a todos os internautas que nos acompanharam e pedir novamente para você, compartilhe a nossa live com seus amigos, com seus seguidores, com as pessoas que você conhece, nos ajude a chegar ao maior número possível de eleitores em São Carlos, porque a transformação ela está a caminho. Dia 6 de outubro, 30 nas urnas para transformar São Carlos, para fazer a mudança que São Carlos precisa. E quero aproveitar para também convidar você a ser um multiplicador do novo, não apenas nas redes sociais, mas também vindo até o nosso comitê, retirar o nosso material, o nosso santinho, os nossos adesivos, nosso cardor, estão à sua disposição para você nos ajudar a chegar ao maior número possível de pessoas. É isso aí, pessoal. Nós vamos junto transformar São Carlos, nós vamos junto quebrar esse sistema, porque nós vamos melhorar a nossa vida com gestão, colocando gente técnica, gente competente na prefeitura, acabar com esse cabide de emprego. Vai dar certo, vamos junto, que nós vamos chegar lá. Um abraço, peço o seu voto. Dia 6 de outubro, vote 30. Vamos fazer o M. Um abraço. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e até amanhã. Amanhã é o meio-dia. Amanhã é o meio-dia. Amanhã é o meio-dia, vamos nos esforçar, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Volta pra São Carlos mudar, Mário Casareto